E nada melhor do que para marcar esse aumento de visitas de Antônio Lavareda do que tê-lo aqui, em loco, aqui no estúdio da CNN em São Paulo. Muito boa tarde, Lavareda. Vamos aqui, então, analisar o cenário com o fim da janela partidária. Acabou o prazo de desincompatibilização. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. E a gente vai começar também tratando de quanto o eleitor só pensa ou não pensa ainda em eleições. Lavareda, mais uma vez bem-vindo aqui conosco. Nesta semana tivemos pesquisa Meio Ideia que perguntou aos eleitores de 6 pré-candidatos o quanto que eles estão decididos ou ainda podem mudar o voto. São os dados da nossa primeira tela que vem aqui para a gente analisar e queria que você nos contasse o que isso indica aqui, até porque pude repercutir, inclusive, em algumas entrevistas, já entro também com a minha informação, mas queria te ouvir primeiro, Lavareda. Olha, em primeiro lugar, boa tarde você, boa tarde, espectadores da CNN, prazer estarmos conversando de novo. Em primeiro lugar, Yuri, chamar a atenção para o número de candidatos, de pré-candidatos, na verdade. 6 candidatos. Está muito distante dos 35 candidatos a presidente do Peru nesse final de semana, mas também está distante dos 13 candidatos que nós tivemos em 2018 e dos 11 candidatos de 2022. Então, parece que nós vamos ter um cenário mais enxuto, embora outras candidaturas, no prazo legal, ainda possam se apresentar. Depois, né, que foi feito o campo dessa pesquisa, alguns nomes foram colocados e tal, mas, enfim, Cabo Daciolo, Augusto Cury. Sim, o Cabo Daciolo chegou aí, mas ainda nós estamos em torno dos 8, 9, ainda estamos abaixo dos números de 2018 e 2022. O gráfico é quase autoevidente, não é, Yuri? Ele mostra que o presidente Lula, na sua 7ª campanha eleitoral, tem um eleitorado mais solidificado, digamos assim, cerca de 73% dos seus eleitores dizem que vão votar nele, estão decididos, etc. E 27% o contrário, são eleitores que tecnicamente são chamados de eleitores soft, ou seja, não estão solidificados, podem ainda mudar sua intenção de voto. Nem todos eles vão mudar, certamente, mas podem mudar. E aí isso se espalha entre os outros candidatos numa proporção bem maior. Ou seja, o soft voter do Romeu Zema, por exemplo, aparece aí com 80%, do Caiado com 69%, do Flávio Bolsonaro com 60%, do Renan na casa dos 70, perto de 78%, assim como do Alto. Mas aí o que é que chama a atenção de tudo isso, Yuri? Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro e Lula concentram o maior contingente de intenções de voto. Nas diversas pesquisas, eles reúnem 80%, ou um pouco mais do que 80% de intenções de voto no primeiro turno. E esses 60% do Flávio Bolsonaro constitui o mercado potencial de quem? Do Lula, não. Dos outros candidatos que todos se situam no campo da direita. Nós conversávamos durante as eleições municipais, você lembra disso, eu acho até que nós lançamos no seu quadro, no 360, o conceito de primárias da direita, que hoje é um conceito já utilizado e tudo mais. As primárias da direita estão aqui representadas indiretamente. É a disputa desse soft voter de Flávio Bolsonaro que anima as outras candidaturas, Yuri. E que foi, ontem a gente fez uma entrevista exclusiva com o Gilberto Kassab, participou de um evento no Rio de Janeiro, depois conversou com exclusividade para a CNN, que ele apontou isso. A escolha de Ronaldo Caiado, um dos objetivos por parte do PSD é disputar este voto aqui. Eduardo Leite teria menos condições de disputar este voto do que Ronaldo Caiado. Eduardo Leite talvez tirasse um pouco disso aqui. Mas é um mercado potencialmente menor. Teoricamente, Yuri, nós podemos dizer que essa estratégia do PSD é uma estratégia de tentar romper a polarização pela direita. Exato. Vamos olhar outros números que ajudam a aprofundar essa possível migração de votos ou qual o eleitorado que de fato está em disputa pelos pré-candidatos, porque além daquele dado que a gente já trouxe aqui com Lavareda, essa mesma pesquisa mede o potencial de votos, a taxa de conhecimento e a rejeição. E estão aqui na nossa tela. E aqui, Lavareda, a gente tem sabido essa alta taxa de rejeição a Lula e a Flávio Bolsonaro e um ainda significativo desconhecimento dos demais nomes, que é a cor preta aqui que vai subindo conforme vão descendo as posições aqui no gráfico. E uma das formas do nosso espectador entender esse gráfico também e a utilidade dele, como é que se fazem os cálculos de campanha para alimentar as expectativas dos candidatos,
Yuri, é imaginar os saldos, ou seja, o potencial de voto, esse poderia votar, que às vezes em algumas pesquisas combina o com certeza mais o poderia. Aqui na pesquisa, ideia é apenas o poderia, representando esse mercado, e a chamada rejeição, não votaria de jeito nenhum. E fazendo-se uma simples subtração. E aí nós vamos ver, por exemplo, e arredondando, porque o IDEA, juntamente com o Atlas, são os únicos institutos, talvez, do mundo ocidental que ainda usam uma decimal. A gente está na campanha pelo arredondamento. A gente está insistindo no arredondamento. Arredondando e depois fazendo a subtração, nós vemos um ranking que era o seguinte: o Caiado teria 43 menos 28, 15 pontos positivos nesse ranking. Em segundo lugar, Zema, 41 menos 28, 13 pontos positivos. Depois o Renan Santos, 30 menos 26, 4 pontos. Depois Lula com 3 pontos positivos, Flávio Bolsonaro com 3 pontos positivos e Aldo Rebelo ao final com 1 ponto positivo. Isso é outra forma de organizar e as campanhas frequentemente fazem isso para alimentar aí a expectativa eventual de crescimento. Mais um dado para a gente trazer aqui, e a gente tem falado sobre isso, que é o impacto de imagem do caso Master, em especial no STF. Só que na política de uma forma geral. Mais uma pesquisa que já mostra o que outros institutos também foram mostrando. O Supremo Tribunal Federal muito atingido e uma sensação generalizada. Inclusive, Lavareda, no nosso programa especial sobre janela partidária, que foi exibido nesta segunda-feira, a analista de política Jussara Soares trouxe, inclusive, essa informação do quanto o elo com Daniel Vorcaro, da parte de alguns dirigentes partidários, acabou atrapalhando nas articulações, dificultou essa capacidade dos partidos de trazerem novos quadros. O exemplo que ela usou, que ela citou, mais nítido foi do União Brasil. Aproveitando esse gancho, queria te ouvir também, como esse caso pode afetar a decisão de voto, que é o nosso tema aqui do quadro de hoje, e já traga também um pouco da sua avaliação do saldo aí da janela partidária, dos nomes que não se desincompatibilizaram ou daqueles que confirmaram a tendência. Olha, vamos começar com uma parte. A informação da Jussara é muito interessante, Yuri, porque, de fato, a delação de Vorcaro, que todo o país aguarda, não só a mídia, a população aguarda, já há uma expectativa cada dia maior a respeito dessa delação, ela vai produzir efeitos, todos dizemos que ela vai produzir efeitos, mas, na verdade, como a Jussara mostrou, ela já começou a produzir efeitos. É o que os franceses diriam, um efeito avant la lettre, antes de ocorrer efetivamente. E por que essa delação é importante? Porque a crise do Master tem uma singularidade que deve ser sempre lembrada. É a primeira crise transversal da nova República. Ela afeta os 3 poderes, de alguma forma. Afeta o Executivo porque o presidente do dia é afetado por qualquer crise. Eu lembrava no nosso último quadro que no recall de ações do governo ou de notícias relativas ao governo aparecia a crise do Master em primeiro lugar, embora efetivamente até agora não tenha aparecido nada com o presidente ou com o seu círculo de ministros. Mas, como nós vemos, o governo federal 21 é afetado só para 21% da responsabilidade? Não. A resposta todos os anteriores, 21 mais 26, 47. Congresso Geral, 17, 18, mais 26, 44. Supremo Tribunal Federal, 35 mais 26, vamos aí para 61%. Ou seja, os efeitos são, como eu comentei, transversais. O caso Master veio para ficar nessa campanha eleitoral, e aí os detalhes e de como é que isso vai ser esgrimido por um lado e por outro, ou seja, pelo governo, a campanha do incumbente, do presidente Lula, e pela oposição, onde há vários candidatos, é isso aí que vai, mais os detalhes, como eu dizia, dessa delação, é que pode produzir impactos específicos que eventualmente desloquem os rumos da campanha eleitoral, da disputa eleitoral. Do ponto de vista dos partidos e da janela partidária, você viu um crescimento do PL, diminuição... Que é uma recuperação do que havia saído da urna, que ao longo do mandato foram... Ou seja, houve um reencontro entre o tamanho da bancada do PL e a produção eleitoral da bancada do PL lá atrás. Em geral, nos surpreendeu, o PDT recuou, etc. E se você faz uma comparação, Yuri, por campos ideológicos, você vai ver que a Câmara Federal,
Congresso, de uma forma geral, terminou muito parecido com as eleições municipais de 2024, até porque a nossa tese, nós já publicamos alguns trabalhos a respeito, juntamente com Vinícius Silva, é de que as eleições municipais funcionam como uma espécie de barômetro ideológico das eleições seguintes. Os deslocamentos agora, após janela partidária, que devia ser chamada janela da infidelidade, infidelidade legalizada entre os partidos, de fato não alterou a configuração que emergiu das urnas municipais de 2024. É o oposto, né, da quaresma, que é para compensar, né? Tudo que fez ali foi permitido durante o carnaval, né, pela tradição ali histórica. No caso da janela partidária, é o contrário, né? Obrigatoriamente fica fiel até um pouquinho perto do carnaval. Geralmente o carnaval é antes desse período, acaba tendo essa coincidência. A janela termina 6 meses antes do primeiro turno. Para encerrar, Lavareda, como todas as vezes a gente traz aqui, os dados do Índice CNN, que é o agregador desenvolvido pelo IPESP Analítica, que faz um cálculo estatístico bastante sofisticado das diversas pesquisas de aprovação e desaprovação do governo desde 2023. A gente faz um recorte aqui, tem feito esse recorte dessa segunda metade, porque chama atenção, né, Lavareda? Lula havia zerado o saldo aqui em outubro. Eu costumo fazer essa analogia do negativo do cheque especial, né? Tinha passado o ano de 2025 quase todo no negativo, conseguiu tirar o pescoço para fora da água ali, depois de 9 meses negativos, mas começou novembro, voltou para o negativo e a conta continua não fechando e volta a ter desaprovação maior do que a aprovação. Atingiu 6 pontos negativos no fim de março. Estamos aqui no início, né, dia 10 de abril, novamente 6 pontos negativos. Tem copo meio cheio ou meio vazio, olhando para esses primeiros 10 dias aqui? Vamos ver, vamos primeiro ver o copo meio vazio. O copo meio vazio é o seguinte, é um presidente, em geral, os incumbentes, eles crescem desde o início do ano da eleição. Lembrando que Jair Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, do final de 2021 para 2022, até as eleições, até as urnas, ele cresceu 9 pontos, viu? 9 pontos. Isso não é pouco, é um crescimento expressivo. Lula, lá atrás, no seu segundo mandato, também cresceu, do final de 2005, onde ele tinha sido abalado pelo mensalão, para a vitória, uma vitória expressiva nas urnas em 2026. 2006. Isso em 2006. Sim. Mas isso é o copo meio vazio. O copo meio cheio, quer dizer, o que tem de alento positivo aí para o campo do governo é de que nessa primeira quinzena de abril o número estabilizou, ou seja, a queda, porque era uma queda contínua e de janeiro até março, ela estabilizou nessa quinzena. Nós vamos ver ainda, temos metade do mês pela frente. Amanhã tem Datafolha, vamos dar uma olhada no Datafolha, etc. A CNN vai reproduzir os números, os espectadores vão se informar a respeito e nós vamos acompanhar a performance. Esses 45%, agora saindo do saldo, Yuri, para concluir, olhando esses 45% que o presidente está desde março, desde o mês anterior. Isso é pouco ou é muito? Também na mesma lógica parecida com a que você colocou. É comparar, ou seja, com 45%, presidentes são competitivos. Eles não são francamente favoritos, mas são competitivos. Nos Estados Unidos, há quem diga, não, nos Estados Unidos até 40% o presidente é competitivo, mas lá é por outro motivo. Com 40%, um presidente pode resolver sua situação, ou seja, ganhar naqueles estados, naqueles colégios importantes, Pensilvânia, Arizona, aqueles colégios e conseguir ganhar porque a vitória se dá no colégio eleitoral, mesmo perdendo o voto popular. Aqui, a chave única é o voto popular. Com 45, o presidente é competitivo, se mantém competitivo. Se esse número cai abaixo de 45, e obviamente o saldo vai piorar, ele fica numa situação complicada. Isso é um resultado razoável. Se você lembrar hoje, o presidente Trump, por exemplo, ele tem 38 de aprovação versus 59 de desaprovação. É isso. Bom, este é o Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político e maior especialista em eleições no Brasil. A partir de agora, 2 vezes por mês aqui no 360 com o Índice CNN, reforçando. O agregador de pesquisas de aprovação e desaprovação está disponível no site da CNN na aba da editoria de política. Lavareda, muito obrigado.
Até daqui a 15 dias, então. Até lá, Yuri.